Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 29 de janeiro, domingo, o dia do Senhor. Hoje nos reunimos para celebrarmos juntos o quarto domingo do tempo comum. Estamos vivendo este tempo oportuno, aonde vamos contemplando a vida pública de Jesus, o seu ministério, os seus milagres, a sua pregação, para que assim o nosso coração vá, de fato, se transformando. Nós vamos nos fazendo discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu o monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, para esse domingo, esse quarto domingo do tempo comum, nós contamos ainda com a primeira leitura da profecia de Sofonias, capítulo 2, versículo 3, depois o capítulo 3, os versículos 12 a 13. E a palavra nos diz: buscai o Senhor, humildes da terra. Amados irmãos e irmãs, a virtude da humildade. A virtude da humildade, amados irmãos e irmãs, é um desdobramento da virtude da temperança, do equilíbrio. Aqui, em que sentido? Do equilíbrio que diz respeito a, primeiramente, aquilo que muitas vezes nós esperamos que os outros possam dizer, ou medo do que os outros possam falar. Então, essa preocupação demasiada com o parecer do outro, das outras pessoas. E existe uma outra dimensão que é sobre a nossa própria realidade, sobre a nossa autoestima. Muitas vezes a baixa autoestima ou essa preocupação exagerada, muitas vezes, com como estou me portando, enfim. O humilde, aquele que procura viver a humildade, ele vive com o coração plenamente em paz, porque sabe que as suas ações e a sua vida está inteiramente plantada, poderíamos assim dizer, em Deus. A humildade vem
de humus terra. Lembrar que somos limitados, viemos da terra, para ela voltaremos. Em última instância, poder dizer: sem Deus nada podemos. Sem Deus nada podemos. O dom da humildade, então, atrai a benevolência de Deus, o seu coração, porque, como diz então Magnificat, a Virgem Maria que diz: a minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a pequenez, a humildade de sua serva. Então, que o Senhor nos ajude a viver a virtude da humildade, para que assim possamos ter um coração todo disponível a Deus. O Salmo 145, amados irmãos e irmãs, nos convida então, a partir da resposta: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, felizes os pobres em espírito, pobreza em espírito, ter total dependência de Deus, compreender que sem Deus nada podemos fazer, sem Deus nada podemos realizar. Deus é para nós o sustento da nossa vida, a razão da nossa existência. Por isso, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta alegria de possuir o reino, a alegria que diz São Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ou, como diz em outra palavra, em outro momento, tudo aquilo que conquistei nesta vida, comparado àquilo que Deus tem reservado para mim, é como lixo. Porque aquilo que Deus tem a nos dar é sempre melhor. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. E o apóstolo diz: considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Nós somos chamados por Deus. Deus nos chama a segui-lo. Deus nos convida a dar resposta à sua iniciativa de amor para conosco. Deus nos ama. Deus se importa conosco. Deus nos quer. Por isso, nós somos chamados por Deus. Entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Compreendes isto? A verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. O princípio do saber é o temor ao Senhor. Por isso, nós precisamos procurar conhecer a palavra de Deus, muito mais do que entendê-la, procurar ler e acolher em nossa vida, permitindo que ela transforme todo o nosso ser. No Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, então os versículos iniciais, nós temos então o Sermão da Montanha. Jesus, que vê a multidão, sobe no monte e senta. Então essa postura de sentar é a postura daquele que tem autoridade para ensinar. Só o mestre sentava, então ele senta para ensinar. Os discípulos se aproximam dele, porque este é o lugar que os discípulos devem se encontrar, próximos do Senhor. Nós precisamos, enquanto batizados, nos aproximarmos de Jesus. E Jesus começa a ensiná-los. E quais são os ensinamentos? As bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele que é feliz. Então, feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa alegria, a vossa recompensa no céu. Então, nós temos dois momentos em que esta felicidade se faz presente, ou seja, Jesus já garante agora a graça do céu. Os pobres em espírito, porque deles o reino pertence a eles. Ter esta disponibilidade total do coração, se fazer livres para o Senhor, necessitados da graça e do amor de Deus. E o outro momento, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Justiça, lembramos, é aquilo que é de direito ao outro. Então, a justiça do Senhor para a nossa vida é aquilo que é de direito para nós, e o que Deus quer nos conceder como direito: a salvação, a vida. Fomos justificados pela entrega, pela graça de Deus. E ele fala então, quem for perseguido por causa da justiça, dele é o reino dos céus. O reino está entre nós. O Senhor Jesus Cristo é o próprio reino que se deu a conhecer, que se derramou sobre os nossos corações. Que o Senhor nos ajude, que nos conceda esta graça e que possamos, como discípulos amados de nosso Senhor Jesus Cristo, viver, amados irmãos e irmãs, este caminho de amor, de entrega e de salvação. O Senhor quer nos salvar. Que possamos trilhar o caminho dos bem-aventurados. Que o Senhor nos ajude a viver este caminho por sua graça, por seu amor. Tenhamos corações que possam ser humildes, pois nele reside toda a esperança daquele que é para nós o Salvador de toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.